consagramos o nosso Deus, que é o nosso firme fundamento, independente das circunstâncias, das adversidades. Nós estamos firmados em Ti, Jesus. Faz tudo para nós, ó Pai. Muito obrigado. Meu firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo é abalado. Feliz ainda sou, pus minha fé em Ti, Jesus,
majestoso, poderoso, Pai eterno, Ele da eternidade. Promessas deles feitas lá atrás, hoje se cumprem. E o que Ele prometeu sobre nossas vidas há de se cumprir. Então você consegue render graças a um Deus que não muda, a um Pai que permanece Pai. Se você está triste, Ele é Pai. Se você está feliz, Ele é o seu Pai. Se você não tem um Pai terreno, Ele é o seu Pai. Ele é o Deus grande, o que faz coisas ao seu favor. Então se você entrou hoje aqui, eu quero mover todos nós a um sentimento de gratidão a esse Deus. E se você tem um motivo, se for pequeno, para render graças a esse Deus, erga sua mão para o céu e comece a dizer: Deus, obrigado. Mesmo você que nos acompanha em casa, levante suas mãos e diga: Deus, obrigado. Eu sou grata, Deus. Eu sou grato, Deus. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada pelo alimento na mesa. Obrigada pelos relacionamentos. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Deus, pelo sim. Obrigada pelo não. Obrigada pelas noites, ó Pai. Obrigada, obrigada. Nós damos graças e eu quero render a Ti. Deus, somos gratos por uma igreja que enxerga o quão grande o Senhor é. Uma igreja ousada, uma igreja que não se cala, uma igreja em prol de outros, que vive a sua vontade. E se estamos aqui hoje, nós rendemos graças ao grande Senhor, ao grande Senhor. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Quantos estão animados aí para o nosso especial de Natal? Dê um glória a Deus. Dia 25 nós não vamos ter culto em nenhum dos nossos campos, porém nós vamos reunir as nossas famílias dentro da nossa casa, colocar lá no YouTube, junto com a nossa família, o especial de Natal, e você vai saber o verdadeiro sentido do Natal, amém? Eu queria dividir uma palavra de dízimos e ofertas com você. E antes de dividir essa palavra, eu queria te dizer que nesse momento de dízimos e ofertas é um momento em que nós, Ilan, nós entendemos em que Deus quer tocar em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre costumo dizer isso, mas eu vou dizer mais uma vez: não tem como você ser um bom cristão sem ser um bom pai. Não tem como você ser um bom cristão sem você ser um bom profissional. Então, quando Deus toca em nossas vidas, Ele toca em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na nossa área financeira. Eu quero te ensinar um princípio, que é um princípio que eu creio que vai ser algo diferencial para você avançar na sua vida financeira, na sua vida profissional. Quem quer avançar aí na vida financeira? Não é pecado ser rico não, tá, gente? Não é pecado ser rico não, tá? Essa palavra se encontra em 2 versículos. Primeiro lá em Gênesis 3, 11 a 12, segundo lá em Samuel 12 a 13. Eu vou ler com vocês e depois nós vamos explicar essa palavra. Gênesis 3, de 11 a 12 diz o seguinte: E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu a comi. 2 Samuel 12, 13, Davi diante de Natã. Quando Natã vai expor o pecado de Davi,
Davi ouve a história de Natã. Eu só quero focar numa frase que Davi diz. Davi olha para Natã, que era a representação de Deus na terra, a palavra de Deus na terra por meio dos seus profetas. E ele diz o seguinte: eu pequei contra o Senhor. Eu quero resumir esses 2 versículos, presta atenção aqui. Eu quero resumir esses 2 versículos em 2 frases distintas. O primeiro versículo, Adão, ele chega para Deus e fala: não, foi a mulher que você me deu. Então vamos resumir esse versículo numa frase: não fui eu. E Davi, quando ele é interpelado pelo seu pecado, ele chega para Natã e fala o seguinte: Natã, eu pequei contra Deus. Então vamos resumir na seguinte frase: fui eu. Entenda o que eu quero te dizer essa noite. A frase não fui eu e a frase fui eu pode ser o início de grandes coisas na sua vida ou o ponto final de grandes coisas na sua história. Por quê? A frase não fui eu é a frase vitimista. E aí é onde eu queria chegar. Muitos de nós estamos querendo nos vitimizar. Deus, porque isso acontece? Deus, porque não era para ter falado assim comigo? Deus, porque não era para alguém ter mexido nisso? Isso vai me afetar financeiramente. A gente está sendo igual Adão, falando: não fui eu, a responsabilidade não é minha. Ou seja, sendo vítima. E Davi, diante de um problema, ele fala: Deus, aqui ó, fui eu. Ou seja, o vitimismo de Adão fez com que ele perdesse algo grande, enquanto a responsabilidade de Davi fez com que ele agarrasse uma história grande. Pastor, o que isso tem a ver com dízimos e com ofertas? Enquanto você se vitimizar, os céus vão reter tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Mas enquanto você assumir a sua responsabilidade e falar: eu sou protagonista da minha história, aí Deus vai olhar para você e vai falar: está pronto para poder receber. Queria te pedir ficar de pé junto comigo, preparar a sua oferta e começar a falar com a sua mente o seguinte: eu não vou mais me vitimizar. Eu vou assumir a minha responsabilidade e entender que Deus me fez para ser protagonista de uma história e não ser vítima de uma história. Feche seus olhos, ofereça a tua oferta a Ele, comece a agradecer o nome dEle, comece a engrandecer o que Ele é. Deus, nós estamos aqui nessa noite em Tua presença, Deus, para poder aprender contigo, inclusive nesse momento de dízimos e ofertas. Nesse momento nós queremos não apenas, ó Deus, ter aquelas palavras de avanço, somente aquelas palavras de nós vamos receber, de que nós vamos ter, mas que nós tenhamos também palavras que vão falar com o nosso interior ao ponto da gente mudar algumas coisas dentro de nós. E dentro de nós, ó Deus, que morra o eu vitimista e que surja o eu protagonista, que diante das responsabilidades a gente não venha mais, Senhor, olhar para Ti e falar: não fui eu, foi a mulher que Tu me deste, ou foi algo que aconteceu, mas que a gente venha dizer: fui eu, Deus, e eu preciso aprender contigo, e eu preciso receber de Ti, e eu preciso crescer por meio da Tua palavra, por meio da Tua presença. Oferte com alegria em nome de Jesus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Giovana e estamos começando mais um One News. Para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você do Campus Online, coloque nos comentários, queremos conhecer você. Estamos na semana do Natal e nesse domingo, às 10 horas da manhã, teremos um especial de Natal no nosso canal no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho para que chegue as notificações. E atenção, esse domingo não teremos culto. Aproveite esse momento especial com a sua família e assista o especial de Natal. E afinal, qual é o verdadeiro significado de Natal? E para você que tem um chamado ao ministério, em fevereiro iniciaremos o nosso seminário GAP. GAP é o nosso grupo de aprendizado pastoral. As inscrições já estão abertas, então entre em contato com a sua liderança. Agora fica uma palavra de estudo bíblico abençoada. Apocalipse. Feliz Natal! Olá, Ilan! Tudo bem com vocês?
muito feliz, alegre por mais uma noite de Midweek, que estamos aqui para estudar sobre o livro de Apocalipse. Nesse mês de dezembro, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, a leitura bíblica, né, da igreja, da ILAM, do livro de Apocalipse esse mês, e nós estamos fazendo esse estudo. Semana passada eu preguei aqui, pastor Renato pregou lá em Recreio, eu preguei, estou pregando aqui essa semana, pastor Renato está pregando novamente em Recreio. A gente está há uma semana discutindo sobre Apocalipse, porque Apocalipse é um livro que tem várias interpretações, né? Tem as pessoas que são pré-tribulistas, tem as pessoas que são que acreditam que a igreja vai sair da terra no meio da tribulação, tem as pessoas que são pós-tribulação, sabe? Mas o que importa é que a igreja esteja preparada para o que vai acontecer. Porque o Apocalipse, né, os eventos escatológicos, eles vão acontecer. Né? O arrebatamento vai acontecer, a segunda vinda vai acontecer, o tribunal de Cristo vai acontecer, o julgamento, sabe, do trono branco vai acontecer, o anticristo vai descer na terra, vai ter o tempo de tribulação, vai ter o milênio, sabe, todas essas coisas vão acontecer. O problema é a cronologia, o que vem primeiro, o que vem depois, sabe, o problema é quando vão acontecer. E isso, aonde traz interpretações, aonde traz opiniões, eu penso uma coisa acerca disso. Pastor Renato já pensa um pouquinho diferente, mas tem aquela velha história do café com leite, né? Vocês sabem a história do café com leite? Tem aquelas pessoas que no café com leite, elas primeiro colocam o café e depois botam o leite. São as pessoas, né, pós-lácteo. Tem as pessoas que primeiro põem o leite e depois põem o café, né? São as pessoas anti-lácteo. E tem aquelas pessoas que botam junto, que botam misturado ao mesmo tempo. Tem gente que consegue. São as pessoas, né, mid-lácteo. Eu, por exemplo, eu gosto primeiro botar o leite e depois botar o café. Mas no final, é tudo café com leite. No final, todos vamos beber o café com leite. O importante é isso, é que a igreja esteja preparada para esse acontecimento. A nossa obrigação é levar você ao conhecimento do que vai acontecer, para que você se prepare para o que vai acontecer. Talvez você esteja nesse culto online, esteja me vendo aí, e talvez não vá concordar com algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu quero dizer que nós continuamos a ser irmãos, nós continuamos a ser igreja, o nosso livro está escrito no livro da vida e nós vamos para o mesmo céu. John Wesley, uma vez ele disse que as coisas essenciais devem ter unidade, as coisas não essenciais dê liberdade. Então, eu penso um pouquinho diferente, vou expressar aqui a minha opinião, vou dar a minha visão sobre o livro de Apocalipse, assim como o pastor Renato, ele fez um chamado para a igreja do Recreio, falando assim, venha hoje, porque eu vou trazer a minha visão profética do livro de Apocalipse. E hoje eu vou estar trazendo aqui a minha visão, mas eu quero deixar aqui um texto base para essa mensagem, porque nessa mensagem eu vou estar falando um pouquinho sobre o anticristo e vamos falar mais sobre as 7 taças. Então eu vou deixar aqui o texto base, está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então as 7 taças representam a ira de Deus, o julgamento de Deus sobre a terra, né? Tem os 7 selos, as 7 trombetas, e depois tem as 7 taças, que são os piores julgamentos de Deus sobre a terra. Eu quero falar um pouquinho antes com vocês sobre o arrebatamento. Aí é onde está o mistério, aí onde está as discordâncias. Uns pensam e acham e acreditam e interpretam a Bíblia
que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Tem pessoas que pensam que será após a grande tribulação. E tem pessoas que pensam que será no meio da grande tribulação. E tem gente que pensa que nem vai ter tribulação. Sabe? Ou seja, é pensamento para tudo quanto é jeito. Eu creio, eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que o arrebatamento, né, que nós vamos nos encontrar nos ares e estar com Jesus, estar com Deus, na presença de Deus, durante os 7 anos da grande tribulação. É isso que eu acredito, é a minha visão. Se você pensa diferente, eu respeito, eu entendo, eu te amo, né? Não tem como ter uma única definição de Apocalipse. Gente, não tem como ter uma única definição, porque realmente são textos que são interpretados de forma diferente, mas eu quero trazer aqui uma introdução rápida, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né? Aqui é Jesus falando com as igrejas, aqui com a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui, quando essa palavra diz aqui, ó, guardarei da hora da aprovação, para mim, eu entendo que é um sinal que a igreja não vai passar por essa aprovação, não vai passar por essa grande tribulação. Entenda, Daniel lá no capítulo 6, ele vai parar na cova dos leões, né? Capítulo 6, versículo 22, diz que Daniel fala ao rei Dário: olha, o Senhor mandou um anjo e tapou a boca do leão para que não me fizesse dano. E no versículo 23 diz que Daniel foi tirado da cova dos leões, sem nenhum dano, porque crera no seu Deus. Ou seja, Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Entende? Há uma diferença da cova, da aprovação, da hora da aprovação, ou para na hora da aprovação. Mesma coisa Mesaque, Cedraque e Abednego no mesmo livro de Daniel. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E tem aquela história que lá tinha um quarto homem, parecido como, sabe, o Filho de Deus, né, que era Jesus Cristo, e eles foram livrados da fornalha. Na fornalha, mas eles foram jogados na fornalha. E Deus livrou eles na fornalha. E em todas as versões bíblicas que eu procurei, Almeida, a NVI, todas elas trazem essa expressão, que a igreja vai ser livrada da hora da aprovação aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Entenda que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse é Deus falando, é Jesus falando com a igreja. Você vê que ele está falando com as igrejas, e ele fala por último as 2 igrejas, a igreja da Filadélfia, que é a igreja fiel, e a igreja da Laodiceia, que é a igreja insensata, a igreja falsa. E muitos estudiosos dizem, apontam e afirmam que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo dessa igreja, da igreja da Filadélfia e igreja de Laodiceia. Agora acompanhe comigo aqui o capítulo seguinte, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, aqui é João dizendo, né? João é o autor do livro de Apocalipse, ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Uma ilha prisional de Roma, né? Lá perto dos anos 80, 90, depois de Cristo, mais ou menos, que foi escrito esse livro. E Apocalipse 4:1 diz assim, olha o que João está dizendo: depois destas coisas, depois de quê? Depois do tempo da igreja, depois da era da igreja, né? Até o capítulo 3 revela a era da igreja, o tempo da igreja aqui. Aí João começa falando, depois destas coisas, né? Depois dessa era, desse tempo da igreja aqui na terra. E continua, olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. Isso os evangelhos diz isso,
né? Que nós vamos entrar por uma porta, né? Nós vamos por um caminho e vamos entrar por uma porta. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, ou seja, a voz parece um som da trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vai falar, quando ele está falando sobre o arrebatamento da igreja, ele fala, né, que a igreja vai ser arrebatada, né, nós seremos transformados ao som ante a última trombeta, né, será como um som de trombeta. E aqui João faz referência a essa trombeta, por isso que eu creio que aqui no capítulo 4, versículo 1, João está falando sobre o arrebatamento da igreja. Olha o que João disse: suba para cá, né? Ele tem uma voz, essa voz disse: suba para cá, porque no arrebatamento a igreja vai subir e encontrar com Jesus nos céus. Sabe, Jesus não vai descer aqui na terra, a igreja, a noiva, que vai subir e encontrar com Jesus. Por isso que eu creio e acredito, sabe, que Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João ele está revelando o que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. E lhe mostrarei o que deve acontecer novamente. Ele começa o capítulo 4, versículo 1, e termina com a mesma expressão: depois destas coisas. Novamente eu repito, o que isso significa? Depois destas coisas, depois do tempo da igreja. Daqui para frente é um outro tempo. Daqui para frente, sabe, é um outro evento, são outros eventos, outra realidade. Por isso que eu acredito que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, mas muitos teólogos, muitas pessoas, pastores, estudiosos, acreditam sim que ela vai passar. Mas o importante é que nós estejamos preparados para o que há de vir. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o anticristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, também tem interpretações diferentes. Eu vou trazer aqui a minha interpretação, mas tem interpretações diferentes. Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então aqui é a abertura do primeiro selo. E no primeiro selo estava um cavalo branco. O cavalo, na Bíblia, traz um sinal de julgamento. Cavalo na Bíblia traz sinal de julgamento. Branco, a gente sabe, branco quer dizer paz, né? Simboliza a paz. E o anticristo, ele, primeiramente, ele vem oferecendo a paz, ele vem falando de paz, né? Um dos sinais, o principal sinal do anticristo é que ele consegue a assinatura de paz, o tratado de paz entre as nações, que muitos já tentaram e não conseguiram. Bill Clinton tentou, não conseguiu. Agora, Donald Trump, há pouco tempo agora tentou, não conseguiu. E o anticristo, ele vai conseguir esse tratado de paz. Então aqui o cavalo branco tipifica o julgamento que vem sobre a terra, e o cavaleiro, que logo diz aqui, o seu cavaleiro empunha um arco, né? Eu acredito que esse cavaleiro é o anticristo. Muitos acreditam que é Jesus, outros falam que é a igreja. Eu não acredito, eu não creio, eu creio que é o anticristo, né? Eu creio que é Jesus, lá em Apocalipse capítulo 19, que ele vem num cavalo branco, e ele mesmo fala, né? Eu sou o início e fim, né? Olhos como de fogo, uma espada aguda saindo da boca, né? Vestes salpicadas de sangue. Esse é Jesus. Apocalipse capítulo 19 é revelado ali que verdadeiramente aquele é Jesus. Aqui não diz nada disso. Aqui só diz, um cavaleiro branco. Ah, mas o cavaleiro branco tem a ver com paz, tem a ver com Jesus. O anticristo, ele vem prometendo a paz. Os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, os 3 anos e meio do início da grande tribulação, ele vem prometendo a paz. Sabe, ele faz um tratado de paz entre Israel e Palestina. O templo é construído em Jerusalém.
tudo isso ele consegue, sabe? Então, eu creio aqui que o início do Apocalipse, o primeiro selo que é lançado na terra é o anticristo. Outra coisa, Jesus ele vem com espada, aqui ele vem com arco sem flecha. Aqui ele vem com uma coroa de vencedor, no original Stephanos, é aquela coroa das Olimpíadas que a gente conhece. Apocalipse capítulo 19, Jesus vem com uma coroa cheia de diademas, que é a coroa real, coroa de rei. Sabe? Então tem essas diferenças. Então o anticristo, da onde vem o anticristo? Da onde virá? Onde ele aparecerá? Né? E lá em Daniel, no capítulo 9, fala um pouquinho dele. No final do capítulo 9 de Daniel, fala que o príncipe que há de assinar o tratado de paz entre as nações, ele virá do povo que destruirá o santuário. Essa profecia aconteceu em 550 anos antes de Cristo. 550 antes de Cristo. E esse santuário, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E quem destruiu o santuário foi o Império Romano. Então, o anticristo virá do Império Romano. E o Império Romano, naquela época, ele tinha um pedaço na África, uma parte da Ásia e toda a Europa. Então, muito provavelmente, o anticristo virá de algum país europeu. Eu acredito que ele venha, sabe, da Europa, sabe? Ele vem se parecendo com Cristo. Ele vem querendo se parecer com Cristo. A palavra anticristo, a palavra anti, no original, quer dizer, ela tem dois significados. Um é contra, anti, contra. E o outro é no lugar de, sabe? Então a palavra anticristo tem o significado de contra Cristo, que na realidade é, e no lugar de Cristo. Por quê? Porque ele vai vir se passando como Cristo. Sabe? O povo de Israel vai chamar ele de Messias. Vai tratar ele como Messias, como um enviado. E na grande tribulação, ele vai conseguir, como eu falei, o acordo de paz, que ninguém conseguiu, ele vai conseguir. E ele vai conseguir também unir as religiões da época. Né? Já tem gente tentando, né? Tem países que tem uma mesquita do lado, tem uma igreja cristã. Então tem países tentando já o famoso Crislã. Já se fala no Crislã no mundo. O que é isso? É a união das religiões. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele vai unir. Sabe? Então ele vai trazer paz. Ele vai falar em paz e segurança, e Paulo alerta isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Paulo fala assim: quando ouvires falar de paz e segurança, então, de repente, virá a destruição. É o anticristo. Ele vem prometendo paz e segurança. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz que ele ostenta ser como Deus. Ele vai entrar no Santo dos Santos, e lá ele vai ostentar ser Deus. Aí vai ser quando os judeus vão abrir os olhos. Ali, não, Deus não, você não é nem sacerdote, como é que você é Deus? E aí vai começar a perseguição dos judeus e a perseguição de todos que têm a fé em Jesus Cristo. Mas, pastor, você falou que a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação, segundo a sua crença, segundo a sua interpretação. Como é que vai ter gente declarando Jesus como seu Senhor? Hoje, quantas pessoas você já pregou o evangelho e essa pessoa não aceitou? Quantas pessoas você convidou para vir à igreja e essa pessoa não veio? No arrebatamento, gente, quem vai subir vai ser a igreja.
As pessoas que nós pregamos e não aceitaram a Cristo vão ficar aqui. As pessoas que nós pregamos o Evangelho, convidamos para vir para a igreja e não se dobraram, não abriram o seu coração para Jesus, elas vão ficar aqui. Os desviados, que foram bênção, foram membros de igreja e hoje estão afastados, eles vão ficar aqui, não vão subir. Os afastados de Jesus, eles vão ficar aqui. As pessoas que estão dentro da igreja e têm uma vida de pecado, fora da igreja, que são os falsos crentes, essa gente vai ficar aqui. E quando a igreja for arrebatada, e quando começar, a grande tribulação, eles vão crer e vão lembrar novamente da igreja e vão se dobrar a Jesus. Essas pessoas, a Bíblia fala que serão milhões e milhões. Serão milhões e milhões. Por isso que vai haver perseguição. Amém? Então nós falamos um pouquinho sobre o arrebatamento, sobre o que eu creio sobre o arrebatamento, sobre a minha visão, sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, sobre o arrebatamento. Falamos um pouco sobre o anticristo e agora nós vamos entrar na mensagem principal, que são as 7 taças. Então vamos lá para a primeira taça, que está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, que diz assim: o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, a primeira taça que vai ser derramada na terra, sobre as pessoas que têm a marca da besta, sobre as pessoas que servem ao anticristo, as pessoas que tiverem a marca da besta são as pessoas que vão ser servas do anticristo. Essa marca vai ter eles vão ter uma adoração pelo anticristo, eles vão obedecer ao anticristo, eles vão ter até suas mentes confundidas, vai ter pai entregando filho, filho entregando pai, vai ser uma coisa terrível. Mas aqui, quando a ira de Deus descer, quando o juízo de Deus descer, essas pessoas terão feridas malignas, piores do que a lepra e piores que o câncer. É um tipo de doença, de peste, de praga, mais ou menos parecida com a 6ª praga do Egito, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 8. É uma praga que vai descer sobre as pessoas que servem, sobre os ímpios que servem o anticristo. E eu creio que a igreja não vai passar por isso. Segunda taça, Apocalipse 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Lá em Apocalipse capítulo 8, a terça parte dos animais vão morrer. Quando chega aqui, todos os animais vão morrer. A segunda taça vai ser derramada do mar, e o mar vai virar sangue, e todos os seres viventes dos mares, eles vão se afogar nesse sangue. Talvez, por isso, é que não tem referência nos novos céus e nova terra de existir mares. Porque não vai ter uma nova criação, não vai existir uma nova criação. A criação já foi feita. E se todos os animais do mar morrerão, provavelmente seja isso que não tenha evidência de mar nos novos céus e na nova terra. Amém? Terceira taça, vamos lá. Apocalipse 16, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então, a segunda taça transforma toda a água do mar em sangue, e aqui a terceira taça torna todas as águas de todos os rios e de todas as fontes também em sangue. Continuando, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo,
tu, o santo que és, que eras, porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus poderoso, verdadeiro e justo, e são os teus juízos. Esse juízo aqui, de toda a água virar sangue, é uma resposta aos mártires que foram decapitados. Os mártires que foram decapitados, que foram mortos, perseguidos na grande tribulação, no capítulo 6, no versículo 10, eles clamam ao Deus. Eles estão abaixo do altar clamando a Deus: até quando, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo, até quando esperarás para julgar os habitantes da terra, sabe, e vingar o nosso sangue que foi derramado? Aqui Deus, ele vem e vinga o sangue dos inocentes, o sangue dos profetas, dos mártires, de todos que serviam a Cristo e foram, sabe, decapitados e foram mortos pelo anticristo. Aqui Deus está julgando essa gente que fez isso. Outra coisa impressionante é que diz assim: o anjo que tem autoridade sobre as águas. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz que na tribulação terá 4 anjos comandando os ventos de todo o mundo. Aí você vê que vai ter anjo comandando os 4 ventos do mundo. Vai ter anjo sobre a autoridade sobre as águas. Isso mostra que no auge do poder de Satanás na terra, Deus ainda vai ter o controle de todas as coisas. Satanás, ele vai estar solto, vai estar botando para quebrar, vai estar perseguindo, matando. Mas mesmo assim, Deus ainda tem o controle. Não importa, sabe, o que você vive, não importa a tua situação, não importa o teu momento, por pior que seja, Deus, ele sempre está no controle. Deus jamais deixou de estar no controle da situação e jamais deixará. Amém? Vamos lá para a 4ª taça. Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9 diz assim: o 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificar. O sol, ele vai ficar sobremaneira quente naquele tempo. Sabe, a 4ª taça vai fazer o sol ter mais poder e vai queimar as pessoas. As pessoas vão morrer de tanto calor. E elas não vão se arrepender, é o que a Bíblia fala. Sabe, por isso que tem gente que, sabe, a gente prega, a gente fala, mas a pessoa não quer saber de Cristo. Tem gente que tem um coração duro. As pessoas vão ver os sinais, vão ver o poderio de Deus, vão ver a ira de Deus, e mesmo assim a gente vê que eles não se arrependem. Apocalipse 9, versículo 20 e 21 diz assim: olha, os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram, porém continuaram com suas más obras, assassinatos, feitiçarias, sabe, imoralidade sexual, roubo, idolatria. Mesmo depois de tudo que eles verem, depois de tudo que eles presenciaram, eles não se dobram. Por isso que tem gente que a gente não entende, a gente fala, a gente prega, a gente é um testemunho vivo, mas a pessoa não vem para a igreja, a pessoa não quer saber de Cristo, porque é gente que tem um coração duro. Até no final dos tempos existirão essas pessoas, a Bíblia está falando. Aqui da taça, Apocalipse 16, 10 e 11. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia, e os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das dores e das suas feridas. Contudo, recusaram se arrepender das obras que haviam praticado. Aqui Deus, ele só joga praga no trono do anticristo. Sabe, no QG do anticristo, no trono do anticristo, ele só joga praga lá. Sabe, essa agonia, essa dor intensa é só
para lá, só para ele. Não é para o mundo inteiro, aqui na quinta taça. Sexta taça. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 14. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão ao rei de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus. Preste atenção aqui. O rio Eufrates, ele é um grande rio. Ele tem aproximadamente 3.000 quilômetros de comprimento, mais de 1.000 metros de largura, aproximadamente 10 metros de profundidade. Ele vai se secar. Na sexta taça ele se seca. O rio Eufrates, ele é a divisão do Oriente e Ocidente. O rio Eufrates é o berço da civilização. A primeira cidade do mundo nasceu ali perto do rio Eufrates. A cidade de Enoque, filho de Caim, uma cidade pagã. O Éden era ali próximo ao rio Eufrates, sabe? É onde teve o início da civilização. E aqui está dizendo que a sexta taça vai secar esse rio, para que reis, demônios, sabe, soldados venham para a grande batalha, o grande dia, sabe, que muitos chamam de Armagedon, mas isso não está na Bíblia, tá? Esse nome não está na Bíblia, mas muitos chamam. E é notório, sabe, que ali teve a primeira cidade da civilização, e a Bíblia fala que ali terá uma cidade que é a Babilônia do Anticristo. Alguns estudiosos falam que é Roma, outros falam que é Constantinopla, e alguns afirmam que vai ser ali, vai ser montada ali, sabe, uma cidade muito tecnológica, muito avançada, que vai ser a capital do Anticristo ali. E vai ser a última cidade a ser destruída. Ou seja, onde tudo começou na terra, é onde tudo vai acabar. No derramar dessa sexta taça. E a última taça. Eu estou terminando aqui. Apocalipse capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 21, é a última taça, fala sobre a última taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e no santuário saiu uma voz que vinha do trono dizendo: está feito, grave isso, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga era terrível. Então aqui vai ter uma chuva de granizo. As pedras vão pesar aproximadamente 35 quilos. Eu já participei, eu já tive na rua com chuva de granizo. Meu filho quase não dá para ver o negócio. E dói. Se bater no vidro do carro, quebra. Imagine pedras de 35 quilos caindo sobre a civilização. Aqui fala que vai ter um grande terremoto, como nunca visto antes. O maior terremoto já visto na escala Richter foi em 1960, no Chile. 9,5 na escala Richter. O maior terremoto com vidas, com perca de vidas, foi em 1556, na China. Mais de 800 mil mortos. Aqui fala que esse terremoto que virá vai ser o maior visto, como nunca houve. Eu creio que esse terremoto vai abalar o mundo inteiro, todo mundo, né? Aqui fala que as montanhas vão sumir, as ilhas fugir. Vai ser terrível.
E aqui, no início, no versículo 17, ele diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz, que vinha do trono, dizendo: está feito. Essa expressão no original, ela foi dita 3 vezes na Bíblia. Primeiro em João 19:30. Jesus, ele toma o vinagre, dá um vinagre a ele, e ele declara: está consumado. É a mesma expressão. E ele dobra a sua cabeça e entrega seu espírito. A segunda vez que essa expressão é dita é aqui, Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Versículo 17. Está feito. Está terminado. Está acabado. Sabe? É a última, acabou a chance para a humanidade. Acabou. Aqui é o final. Aqui é o fim. E a última vez que essa palavra, que essa expressão é dita, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Que diz: está feito, está acabado, está tudo acabado. Disse o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa expressão é dita por Jesus no final da era da terra. Daí para frente é o tempo da eternidade. Nós ouvimos essa palavra, esse estudo sobre o anticristo, sobre as coisas que estão por vir. Nós ouvimos as coisas terríveis que vão acontecer aqui nessa terra, sabe? Esses eventos vão acontecer. Quando? A gente não sabe. Em que momento, a cronologia, a gente não sabe, mas tudo isso vai acontecer. E tem muita gente ainda para eu e você ganharmos para Cristo, para que essas pessoas não vivam isso. Ninguém sabe o dia que vai acontecer, ninguém sabe o momento. O próprio Jesus falou que a hora e o dia ninguém sabe, que todas essas coisas vão começar a acontecer. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar preparada. Você tem que estar preparado. E eu quero fazer um apelo bem parecido com o apelo que eu fiz aqui na semana passada. Quantas pessoas você já convidou para vir para a igreja e não vieram ainda? Quantas pessoas você pregou o evangelho, pregou Jesus, e essas pessoas continuam vivendo de maneira dissoluta, vivendo sem ter Cristo na sua vida? E todas aquelas pessoas que não tiverem Jesus como Senhor passarão por isso. Passarão por dias terríveis. Eu quero agora que você feche seus olhos, abrace sua cabeça, e que nesse momento você possa pensar nessas pessoas. Que você possa levar o seu pensamento nessas pessoas que você pregou o evangelho, que você convidou para vir para a igreja. Que você possa levar seu pensamento: eu não sei quem é essa pessoa, se é um amigo de trabalho, eu não sei se essa pessoa é um pai, é um filho, se essa pessoa é um parente, se é uma esposa, se é um marido, eu não sei. Eu quero que você eleve o seu pensamento agora a essa pessoa, ou a essas pessoas que você deseja que tenha Jesus na sua vida, assim como você tem Jesus. Assim como nós estamos aqui cultuando a Deus e declaramos Jesus como Senhor da nossa vida, que você possa levar teu pensamento agora nessa pessoa, e nós vamos orar por essas pessoas. Eu vou estar aqui levantando um clamor para que essa pessoa, num próximo momento, sabe, em breve, muito em breve, já tenha um verdadeiro encontro com Cristo. Você que quer receber essa oração,
que quer receber a oração por essa pessoa, aonde você está, levante sua mão para que eu possa ver. Pelo seu pai, ora pastor, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pelo meu filho, ora pelo meu amigo, amém, amém, amém. Muitas mãos. Aonde você está, pastor? Eu quero. Sabe, o meu amigo de infância, eu quero, ore por ele. Vamos orar, vamos fazer essa oração. Eu quero fazer eu quero levantar aqui um segundo clamor. Talvez você entrou aqui essa noite e você viu as coisas terríveis que vão acontecer nessa terra. Isso vai acontecer. Quando não sabemos, mas vai acontecer. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Jesus falou, quando ouvirem rumores de guerra, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Nós estamos vivendo rumores de guerra. Nós já estamos vivendo, sabe? Nós estamos nos últimos dias. Jesus disse isso. Está escrito em Hebreus capítulo 1 que nós estamos vivendo os últimos dias. E você sabe que todas essas coisas vão acontecer. E você sabe que você precisa ser igreja. Que você precisa ter uma vida alinhada com Jesus. Que você precisa, sabe, nesse momento, nesse dia, se realinhar com Cristo. Se você é essa pessoa que hoje quer se realinhar com Jesus, quer voltar, aonde você está, levante sua mão para que eu possa ver. Eu quero me realinhar com Cristo. Ok, amém, amém. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você hoje deseja entregar sua vida a Cristo, levante sua mão para que eu possa orar. Amém, amém. Vamos ficar todos de pé. Eu quero chamar você que levantou sua mão por qualquer motivo, qualquer um desses 3 motivos. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar pela sua família, pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe. Nós vamos clamar por você. Nós vamos clamar. Vamos nesse momento orar. Vamos clamar pelas pessoas que ainda não têm Jesus como seu Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar pela sua família. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá pra governar, o cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá pra governar, o cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá pra governar, o cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as praças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as praças, até que tu venhas com tua justiça. Aleluia, Santo Deus, maravilhoso Deus, Todo-Poderoso Senhor, ouvimos a Tua palavra e sabemos que um dia a Tua ira chegará na terra, Pai, e virão dias difíceis, e nós queremos clamar, Senhor, entregar a Ti, apresentar nesse momento, Senhor, a nossa família. Queremos Te apresentar todo aquele, Senhor, que nós pregamos o Evangelho, todo aquele, Senhor, que nós amamos, que nós queremos que esteja contigo, que tenha uma vida contigo, que Te aceite como Senhor das suas vidas. E nesse momento queremos Te apresentar, Pai, os nossos pais, queremos Te apresentar essa mãe, queremos Te apresentar esse irmão, esse primo, esse amigo, Senhor. Queremos Te apresentar essas pessoas que ainda não se dobraram a Ti,
nós ouvimos que um dia a ira de Deus vai chegar nessa terra. Haverá julgamento, é verdade, haverá julgamento nessa terra. Os 4 cavalos do Apocalipse descerão, os 7 selos serão abertos, as 7 trombetas tocarão, as 7 taças serão derramadas, juízo de Deus cairá sobre a terra. Mas a palavra de Deus garante uma coisa: a igreja será vitoriosa. Aconteça o que acontecer, se a igreja estará ou não, se a igreja será livrada da provação, sabe, do dia mal, ou será livrado na provação, não importa. O que importa é que nós estejamos preparados, porque a igreja é e sempre será vencedora. A igreja é vencedora. Nós vamos vencer. A igreja vai passar. A igreja triunfará com Jesus Cristo. A nossa eternidade está guardada em Deus. Amém? Eu quero declarar na sua vida um restante de ano abençoado. Estamos aí no final de 2022, mas ainda tem muita coisa que Deus pode fazer. Sabe? Tem muita coisa que Deus pode fazer. Eu quero liberar uma bênção especial sobre a sua vida nesse final de ano. Deus, Ele é Deus. Santo Deus, maravilhoso Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos chegando ao final do ano de 2022, Pai. Muito obrigado pela nossa família, pela nossa casa. Muito obrigado pelo nosso ministério, pela nossa igreja, Senhor, pela tua igreja, por sermos igreja, Pai. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre essa igreja. Eu quero liberar uma palavra de vitória. A sua casa será abençoada nesses dias. Em nome de Jesus, vem vitória aí. Sabe, vem uma chuva de bênçãos, vem notícias boas. Deus irá visitar a tua casa, Deus irá sarar a tua terra nesses dias. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Seja abençoado ainda em 2022. Seja abençoado ainda em 2022. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós, e que a igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia, meus queridos, que alegria estar aqui com vocês. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma satisfação recebê-los aqui conosco. Espero que você tenha sido tocado no seu coração com essa mensagem abençoada e poderosa, tanto quanto nós fomos aqui. É uma alegria saber que você está nos acompanhando e assistindo esse culto. Mas eu quero te desafiar a dar um passo além. Além de assistir o culto, eu quero que você participe. E a forma de você participar no Campus Online é através dos seus comentários, interagindo com a gente. Sim, se você é novo aqui, escreve ali novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Mas se você tem um pedido de oração, pode escrever, nós queremos orar com você. Ou se você tomou uma decisão, escreve também nos comentários. Nós queremos nos aproximar de você e te apacentar. Queremos que você caminhe junto com uma família espiritual acolhedora e amorosa, para que a sua vida seja não apenas transformada, mas também restaurada e curada. Venha fazer parte desse tempo tão extraordinário que nós estamos vivendo, de crescimento, de expansão. Queremos que a sua fé seja renovada, que a sua fé seja fortalecida. Por isso, quero que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, nos seus grupos, seus amigos, sua família, e em todo lugar. Compartilhe esse vídeo, curte, dá um like ali, ativa a notificação no sininho, enfim, espalha para geral, para que mais pessoas também sejam tocadas e alcançadas pela palavra transformadora de Deus, assim como você, em o nome de Jesus. Por isso, vem ser Ilan com a gente, amando Deus, amando você, Ilan.